Naquela tarde de calor sufocante, o asfalto parecia querer engolir o mundo. Maia Oliveira limpava o suor da testa com o antebraço sujo de graxa, enquanto apertava a última porca no motor de um caminhão velho parado há 3 dias nos fundos da oficina. Aos 38 anos, ela era uma das únicas mecânicas da região, conhecida entre os caminhoneiros e motoristas humildes por consertar até o que já parecia perdido. Tinha braços marcados pelo trabalho duro, olhos atentos que não perdiam um detalhe e uma firmeza de postura que intimidava os curiosos. O que poucos sabiam, ou preferiam ignorar, era que Maia também era filha da terra onde pisava, dona de uma história que ninguém quis ouvir. Cresceu num orfanato rural, sem sobrenome, sem foto de família e sem as respostas que pediram silêncio desde cedo. Tudo o que carregava de valor estava em sua corrente no pescoço e no anel de safira antiga no dedo da mão esquerda. Herança da mãe desaparecida, dada a ela por um menino branco antes de sumir do orfanato sem dizer adeus. A estrada onde tudo começou a mudar era esquecida até pelos mapas. Cortava um vale seco, margeando o paredão de pedras que um dia fora fértil e verde, antes da chegada dos tratores da Beber Agroindústria. Maia havia parado o caminhão da oficina para entregar uma peça a um cliente quando avistou, mais adiante, o Maserati cinza fumegando na beira do acostamento. Ela desacelerou por instinto. A cena era tão destoante daquele cenário árido que causava estranhamento imediato. Um carro de luxo, solitário, com o capô aberto, e ao lado dele, um homem de terno claro, batendo a mão na testa como quem tenta acordar de um pesadelo. Maia estacionou a caminhonete a alguns metros e desceu sem pressa. Já sabia o que enfrentaria. Homens ricos geralmente preferiam ficar parados sob o sol do que aceitar a ajuda de uma mulher negra com luvas de borracha e uniforme gasto. Mas havia algo naquele homem que a fez hesitar por um segundo. Ele girava o rosto para o lado, nervoso, e usava um relógio tão reluzente que ofuscava de longe. Quando ele se virou, os olhos dos dois se cruzaram, e naquele instante, Maia sentiu um arrepio que não vinha do calor. Thomas Beber estava atrasado, e não era qualquer atraso. Em menos de 20 minutos, deveria apresentar um projeto bilionário a um grupo de investidores internacionais, numa videoconferência marcada para decidir o futuro da empresa. A falha mecânica parecia uma piada de mau gosto. Ele, acostumado a ter motoristas, helicópteros e acessos rápidos, havia decidido dirigir por impulso, uma tentativa de mostrar humildade no vídeo que gravaria no local da futura obra. Ironia cruel. O carro parou no pior trecho da estrada, sem sinal de celular, sem sombra, sem viva alma por perto, até Maia aparecer. Quando a viu se aproximando com passos firmes e uma chave inglesa na cintura, a primeira reação de Thomas foi defensiva. De longe, ela parecia uma dessas figuras que ele aprendera a ignorar desde a infância. Invisível, comum, funcional. Mas havia algo em seu olhar que o desconcertou. Uma calma irritante, como se ela soubesse exatamente quem ele era. "Precisa de ajuda?" Ela perguntou sem rodeios. Thomas hesitou. "Está tudo sob controle", disse, mentindo com uma arrogância automática. Maia apenas levantou uma sobrancelha e olhou para o motor aberto. "Está fervendo, seu controle vai derreter em 10 minutos. Ela retrucou, tirando uma garrafinha térmica da mochila. Enquanto despejava a água, cuidadosamente no radiador, ele apenas observava, como se estivesse assistindo a uma cena irreal. As mãos dela eram hábeis, sujas de graxa, mas seguras, como quem já salvou coisas mais complicadas do que um Maserati de luxo. O silêncio entre eles foi pesado. Thomas não sabia por que aquele rosto lhe parecia familiar, mas algo dentro dele se revirava. Maia, por outro lado, tentava não tremer. A cada passo ao redor do carro, ela confirmava a suspeita que havia surgido no primeiro olhar. O maxilar dele, a cicatriz na sobrancelha direita, o jeito infantil de coçar o queixo ao pensar,
Tudo gritava uma lembrança enterrada. E foi quando ele agradeceu sem jeito, estendendo a mão, que ela viu o escudo da gravata dourada com as iniciais TB. Um frio subiu pela espinha. Com a mão ainda no radiador quente, Maia olhou para o anel em seu dedo, o mesmo que um menino branco lhe deu há 20 anos, prometendo nunca esquecê-la. O mesmo menino que agora fingia não conhecê-la. Por um instante, Maia pensou em se calar, fazer o que sempre fez, consertar o que estava quebrado e ir embora, como se não tivesse passado por ali. Mas algo dentro dela já tinha se movido. Não era raiva, era algo mais profundo, mais antigo. A sensação de ser apagada, mais uma vez, diante de alguém que teve tudo o que ela perdeu. "Você não lembra de mim, não é?" perguntou com a voz baixa, enquanto fechava o capô com força. Thomas franziu o senho, confuso. "Desculpa, era para eu lembrar?" A resposta seca fez algo dentro dela se partir. Não esperava um abraço, nem uma lágrima. Só um sinal de que sua dor não era invisível. Mas, ao olhar nos olhos dele, viu apenas a máscara de um homem moldado para vencer, ainda que sobre os escombros de outras vidas. Ela respirou fundo. Nada. Esquece. E começou a caminhar de volta à caminhonete, sem pressa, como se aquilo fosse só mais um cliente qualquer. Mas não era. E Thomas sentiu isso no exato momento em que viu o anel. Um anel pequeno, de safira azul, preso a um aro antigo quase gasto. Algo no fundo da memória acendeu como uma faísca. Ele já vira aquele anel antes. Era impossível, mas era real. "Espera, esse anel, onde você conseguiu isso?" perguntou agora com outra voz. Uma que Maia reconheceu. Ela parou, sem se virar. "Você me deu, naquele dia, debaixo do flamboyant, no orfanato." Silêncio. O vento soprou seco, levantando poeira no asfalto. Thomas ficou imóvel. As palavras dela ecoaram como um soco. O flamboyant, o orfanato. A menina de trancinhas, que chorava baixinho à noite. A que ele jurou proteger para sempre, antes de ser levado de lá sem aviso. "Você é a Maia?" murmurou com a voz vacilante. Ela se virou devagar, os olhos marejados, mas firmes. "Sempre fui." E naquele momento, tudo dentro dele começou a ruir. Por um tempo, nenhum dos dois disse mais nada. Maia encostou na caminhonete e cruzou os braços, observando o homem que um dia havia sido seu melhor amigo, seu abrigo, seu amor de infância. Thomas, por sua vez, estava pálido. As lembranças vinham em flashes desconexos. Os dias no orfanato, as fugas noturnas para brincar perto do rio, as conversas sussurradas sobre o futuro, o momento em que seu pai apareceu de helicóptero e o arrancou dali, dizendo que Maia tinha sido adotada por outra família e que não voltaria mais. "Eles me disseram que você tinha ido embora, que não queria mais me ver", disse Thomas quase em um sussurro. Maia soltou um riso amargo. "Claro. E você acreditou, como sempre." Ele abaixou os olhos, envergonhado. "Eu era só uma criança." Maia se aproximou, agora mais perto do que nunca. "E agora é um homem que vive em cima das mentiras do mesmo pai que destruiu a minha vida." Thomas se defendeu por instinto, ainda tentando processar tudo. "Do que você está falando?" Maia respirou fundo e puxou a mochila. De dentro, tirou uma pasta envelhecida com cantos amassados, marcada por anos de silêncio e espera. "Aqui estão os documentos que ele nunca quis que você visse. Cartas da minha mãe, a escritura do vale, o falso atestado de óbito que ele assinou com o nome de um médico inexistente." Thomas pegou a pasta com mãos trêmulas. As folhas amareladas pareciam pesar toneladas. Cada item ali desafiava a história que ele sempre acreditou. "Sua mãe morreu num acidente, foi o que ele me disse." Maia deu um passo à frente. "Minha mãe foi sequestrada e mantida em cativeiro por anos, por ordem do seu pai." A frase caiu como um trovão. Thomas sentiu o chão girar. O homem que ele admirava, que construiu um império e que dizia proteger a família a qualquer custo,
Agora surgia como o arquiteto de uma trama suja e cruel. E tudo começava a fazer sentido. Eu não posso acreditar nisso, murmurou Thomas, folheando os documentos como quem procura uma falha, uma brecha, qualquer coisa que desminta o que acabara de ouvir. Mas não havia brechas. As assinaturas batiam, as datas coincidiam, os registros existiam. Ele sentiu o estômago embrulhar. Por que você não procurou antes? Por que só agora? Maia o encarou com firmeza. Porque agora eu tenho todas as provas. Porque agora eu sei quem eu sou. E porque você vai estar lá hoje, naquela cerimônia ridícula de inauguração, vendendo o mesmo solo que era da minha família. Thomas levantou os olhos, chocado. Você sabia que eu ia para lá? Ela assentiu. Claro. Eu acompanho essa farsa desde que seu pai começou a cercar o vale com drones. Vocês chamam de progresso. Eu chamo de roubo. Ele sentiu o rosto queimar. Pela primeira vez, não. Tinha argumentos. Tudo o que sabia, seu nome, sua história, sua herança, estava contaminado. Quem mais sabe disso? Perguntou. Meu tio Xavier. Ele cuidou de mim depois do orfanato. Guardou tudo. E vai estar lá comigo hoje. O tempo parecia ter parado entre os dois. Maia observava cada reação de Thomas, como quem assiste a um castelo ruir, pedra por pedra. Não havia prazer em vê-lo desmoronar, mas também não havia piedade. Ela havia esperado tempo demais por justiça. E o que você quer de mim? Ele perguntou, num tom mais suave, quase vulnerável. Que você escute, que você veja, e que decida de que lado da história quer ficar. Thomas assentiu devagar. Havia sinceridade no olhar dele agora. Um homem prestes a perder tudo, mas disposto a finalmente enxergar. Você vai mesmo expor tudo hoje? Ele perguntou. Maia respondeu com a firmeza de quem não voltaria atrás. Sim, na frente de todo mundo. Políticos, empresários, imprensa e, com sorte, na frente da minha mãe. Thomas franziu. Sua mãe está viva? Maia deu um passo para trás e respirou fundo. É o que vamos descobrir. E então ela entrou na caminhonete, deixou a poeira subir e seguiu em direção à cidade, enquanto Thomas ficava ali, parado, encarando o céu em silêncio, como quem vê o próprio mundo acabar. A inauguração do novo complexo da Beber Agroindústria era um espetáculo arquitetado para impressionar. Um pavilhão luxuoso havia sido montado sobre o antigo leito do riacho que dava vida ao vale. Agora, soterrado por concreto e câmeras, líderes políticos, empresários estrangeiros, representantes da mídia e até celebridades locais circulavam com taças nas mãos, posando para fotos diante da logomarca dourada da empresa. Ernesto Beber, imponente em seu terno escuro feito sob medida, sorria para todos como se o mundo estivesse em perfeito equilíbrio. Para ele, aquele era mais um passo rumo à eternidade, um marco do império que havia construído com mãos de ferro e silêncio comprado. Nada indicava que naquele mesmo local, décadas antes, famílias inteiras viviam em paz com a terra, antes de serem expulsas sem explicações. E menos ainda que, em poucos minutos, tudo aquilo desmoronaria diante de olhos atentos e câmeras ligadas. Maia chegou com passos firmes, vestindo jeans escuros e uma camisa branca simples, mas impecável. Ao lado dela, o tio Xavier carregava uma pasta preta e um olhar sereno, como quem já esperou tempo demais por justiça. Ninguém os reconheceu de imediato. Eram apenas dois rostos desconhecidos em meio ao brilho das taças. Thomas chegou em seguida atrasado, com o semblante fechado. Não usava o paletó. Pela primeira vez em público, estava sem o escudo corporativo no peito. Caminhou direto até Maia, como se estivesse assumindo sua escolha diante de todos. Quando Ernesto os avistou, algo em sua expressão vacilou. Rápido, quase imperceptível, mas não para quem o conhecia. O que eles estão fazendo aqui? Sussurrou a uma assessora. Tirem essas pessoas do palco. Mas era tarde. Maia já subia os degraus. Pegou o microfone antes que o mestre de cerimônias pudesse reagir.
A plateia murmurou surpresa. E então, com voz firme e olhos fixos em Ernesto, ela disse: "Hoje o vale fala. E desta vez ninguém vai calar." Os primeiros minutos foram de tensão absoluta. Maia começou descrevendo o vale como era antes. O som do riacho, as plantações familiares, os encontros aos domingos sob as árvores frutíferas. Era uma narrativa íntima, cheia de detalhes que ninguém ali poderia inventar. E então, sem pausa, ela apresentou os documentos. Um a um, foram exibidos em um telão improvisado por Xavier. A escritura original da terra, em nome de Amélia Oliveira, os registros da fraude no cartório, o falso atestado de óbito, os laudos periciais sobre a assinatura forjada, os recibos de pagamentos para autoridades locais. O público ficou em silêncio, como se prendesse a respiração. Ernesto, sentado na primeira fila, mantinha o queixo erguido, mas as mãos lhe tremiam. "Essa terra foi roubada da minha mãe, que foi dada como morta para que essa empresa existisse", disse Maia com a voz firme. "E eu sou a filha que vocês tentaram apagar." Thomas subiu ao palco em seguida, segurando nas mãos a certidão de nascimento falsificada que descobrira naquela manhã. "E eu não sou quem vocês pensam que eu sou", disse, olhando diretamente para Ernesto. "Não sou um Beber. Fui adotado ilegalmente para ocupar o lugar do herdeiro desaparecido. Um figurante no espetáculo de uma mentira bem ensaiada." O burburinho na plateia começou. Algumas pessoas levantaram, outras cochichavam furiosamente. Os jornalistas atentos começaram a filmar. Durante anos, defendi essa empresa sem saber que ela nasceu do sequestro, da fraude e do silenciamento. Mas hoje eu renuncio ao nome Beber, porque não quero carregar uma herança construída com dor. E ali, diante de todos, ele tirou o crachá da lapela e o deixou sobre o púlpito. Ernesto se levantou abruptamente, tentando assumir o controle. "Isso é um absurdo. Não tem provas." Mas Xavier já se aproximava, com um envelope em mãos. "Quer provas? Então veja quem você manteve trancada por 20 anos." O telão exibiu a imagem de uma mulher de cabelos grisalhos, sentada em uma cadeira de rodas, com os olhos firmes e a postura de quem nunca deixou de lutar. Era Amélia Oliveira, viva, libertada 2 dias antes com a ajuda de Xavier e de um ex-funcionário da fazenda que, tomado pela culpa, finalmente revelou a localização do cativeiro. A imagem caiu sobre a plateia como um raio. Alguns engasgaram, outros se levantaram em choque. Maia desceu do palco e caminhou até a lateral do pavilhão, onde uma van adaptada acabava de estacionar. Quando as portas se abriram e Amélia foi empurrada por uma cuidadora, um silêncio sepulcral tomou conta do local. Ernesto cambaleou. Isso é encenação!" tentou gritar, mas ninguém mais o ouvia. Maia correu até a mãe, se ajoelhou diante dela e tocou suas mãos pela primeira vez em 20 anos. "Mãe, eu consegui. A senhora está aqui." Amélia apertou os dedos da filha com força. "Eu sabia que você viria." A cena não precisava de discursos. A mãe e a filha se abraçando em público, depois de 2 décadas de mentira, era mais poderosa do que qualquer documento. Thomas se aproximou em silêncio, ainda atônito, e ajoelhou ao lado das duas. Amélia o olhou com curiosidade. "Você é o menino do anel?" perguntou com um sorriso fraco. Thomas assentiu, emocionado. Ela o abraçou com a outra mão. "Então você também é meu filho." A plateia começou a aplaudir, primeiro timidamente, depois com intensidade. Os jornalistas já transmitiam ao vivo. O escândalo estava instaurado. Ernesto tentou sair discretamente, mas foi cercado por agentes federais que haviam recebido, minutos antes, uma denúncia formal com todas as provas. Foi conduzido em silêncio. Enquanto isso, Maia subia novamente ao palco, com os olhos marejados. "Essa terra é nossa, e a justiça começa hoje."
O anel de safira em seu dedo parecia brilhar sob a luz do fim de tarde, como um selo silencioso de uma história que ninguém conseguiu apagar. Nas semanas que se seguiram, o Império Beber desmoronou com rapidez surpreendente. Investigadores federais passaram a escavar contratos antigos, rastrear contas offshore e ouvir ex-funcionários coagidos ao silêncio. A opinião pública se dividia entre o choque e a indignação, mas entre as ruínas, uma nova estrutura começava a ser erguida. Thomas, agora livre do sobrenome que carregara por obrigação, oficializou a devolução das terras à família Oliveira em um ato público transmitido em rede nacional. Mais que um gesto simbólico, foi um marco de virada. Maia assumiu legalmente a posse do terreno e anunciou a criação da Fundação Oliveira, um projeto ambicioso voltado à preservação ambiental e ao acolhimento de crianças órfãs e vítimas de abandono, exatamente como ela e Thomas um dia foram. O antigo pavilhão de inauguração foi demolido e, no mesmo espaço, começou a ser construída a sede da Fundação, com arquitetura sustentável e espaços de convivência abertos à comunidade. Amélia, mesmo debilitada, fazia questão de acompanhar cada reunião, cada decisão, como se recuperar a terra fosse também recuperar os anos que lhe roubaram. Maia, agora vista não como mecânica, mas como liderança, permanecia firme. Participava das decisões, ouvia moradores antigos e se recusava a aceitar homenagens vazias. "Não quero estátua. Transformação", disse em uma coletiva. Thomas, por sua vez, iniciou um processo pessoal de reconstrução. Mudou-se para uma pequena casa perto do rio que cruzava o vale e começou a estudar direito ambiental, decidido a combater as mesmas estruturas que o criaram. "Não sou vítima nem herói. Só quero fazer o certo", afirmou em sua primeira entrevista pública após o escândalo. O reencontro entre Maia e Thomas não apagou os 20 anos de silêncio, mas abriu espaço para um novo tipo de vínculo. Maduro, consciente e comprometido com um legado diferente. Já não eram mais órfãos de um passado quebrado. Eram sobreviventes que decidiram fazer do recomeço um ato coletivo de justiça. A cerimônia de abertura da Fundação Oliveira aconteceu exatos 6 meses depois do colapso público do Império Beber. Sem tapetes vermelhos, sem celebridades, sem políticos. Apenas antigos moradores do Vale, crianças de lares acolhedores, professores da rede pública e trabalhadores das cooperativas locais. Maia usava a mesma camisa branca do dia da denúncia. Thomas carregava nas mãos uma placa de madeira com o novo nome da reserva ambiental, Vale Amélia. Foi ele quem bateu os 4 pregos da placa em silêncio, diante de todos, enquanto Maia e sua mãe observavam. "Está selado", disse. Amélia sorriu em silêncio. Aquele lugar, uma vez tomado pela ganância, agora voltava a respirar com sentido. O primeiro prédio a funcionar foi uma escola rural de tempo integral, com biblioteca e aulas de agroecologia. O segundo, um centro de atendimento psicológico para vítimas de abandono e violência familiar. Nada ali foi feito às pressas. Cada estrutura erguida tinha um propósito. Cada espaço contava uma história de reconstrução. No final da tarde, Maia caminhou sozinha até o flamboyant que resistia no topo da colina. A mesma árvore onde, décadas antes, um menino branco lhe prometeu amor eterno com um anel de safira nas mãos. O tronco envelhecido ainda tinha as iniciais entalhadas. T+M. Ela tocou a marca com os dedos sujos de terra e sorriu pela primeira vez sem dor. Thomas apareceu em silêncio, com 2 canecas de chá quente e se sentou ao lado dela sem dizer nada. Não era preciso. Os dois sabiam que não podiam apagar o passado, mas tinham decidido moldar o futuro. "Acha que a gente vai dar conta?", ele perguntou. Maia olhou para o vale que renascia diante deles e respondeu com simplicidade. Dessa vez, sim. O anel de safira ainda brilhava no seu dedo, não mais como símbolo de uma
promessa quebrada, mas como testemunha de um ciclo encerrado com coragem. Era o fim de uma mentira e o começo de uma nova herança. A história de Maia e Thomas correu o país, mas foi nas escolas públicas, nas reuniões de agricultores e nos centros comunitários que ela causou o maior impacto. Não porque fosse extraordinária, mas porque era real. Gente comum reconhecia naquela trajetória uma dor familiar, a do apagamento, da injustiça, da luta solitária. Ela falou por nós, dizia uma senhora na rádio comunitária. Ela enfrentou o sistema com a verdade. Em uma roda de conversa com adolescentes, Maia foi perguntada sobre o que sentiu ao ver Ernesto ser preso. Ela respondeu com a mesma firmeza que guiou toda a sua jornada. Senti alívio, mas não vitória. Porque justiça de verdade não é vingança. É ter sua história reconhecida. A frase rodou as redes sociais e virou mural na entrada da fundação. Thomas, agora voluntário permanente do projeto, mantinha a discrição. Preferia o trabalho nos bastidores, ajudando jovens a acessarem documentos, investigando casos de terras griladas, orientando famílias a buscarem seus direitos. Era ali, no dia a dia, que ele construía sua nova identidade. Já Maia, mesmo diante do reconhecimento público, nunca deixou de ser quem sempre foi. Mulher de mãos firmes, pés no chão e olhar que enxerga além do óbvio. Continuava indo à oficina 3 vezes por semana, ajudando motoristas em dificuldades e formando jovens aprendizes. Quando alguém perguntava por que ainda fazia aquilo, respondia: porque consertar o que está quebrado é o que eu sei fazer. Comecei com motores, agora é com gente. Aquele único dia, sob o sol escaldante de uma estrada esquecida, foi o ponto de virada. Tudo começou com um carro parado, um reencontro silencioso e um anel antigo. E terminou com a restituição de uma vida inteira, com raízes que se recusaram a morrer. Maia nunca quis fama. Quis verdade, pertencimento e a chance de mostrar que justiça não é só uma palavra bonita. É o direito de continuar existindo, com nome, com terra, com memória. E foi exatamente isso que ela reconquistou.